Olá pessoal, bem-vindo a este canal, onde vamos estar aqui hoje a falar a respeito da representação de frações na forma mista ou na forma de um número misto, que vai ser uma jornada que talvez irá levar por aqui 15 minutos no máximo, esta aqui é a promessa. Se você tem este tempo para poder estar aqui conosco, está no sítio certo, em que você vai sair daqui com uma noção geral de como é que se representam as frações na forma de um número misto ou na forma mista. E o principal, com estratégias simples e práticas para que você consiga ali se sair bem, sempre que você for a representar uma fração na forma mista. Meu nome é Manuel Nelson e eu estou aqui para poder te ajudar a te encaminhar neste processo de desenvolvimento na área de matemática. Mas antes de nós continuarmos, quero lhe convidar a poder se inscrever neste canal, a deixar seu like neste vídeo e a comentar aquilo que você for achar a respeito das aulas ou desta aula que nós estaremos aqui a tratar no dia de hoje. Então vamos a isto. Temos aqui a nossa fração 13 sobre 4. Então vamos representar esta fração na forma mista. Mas antes disso nós temos que perceber o que é uma fração. Ou seja, olhando isto que nós temos aqui, o que isto significa? 13 sobre 4. Indo para o nosso dia a dia, vamos imaginar que nós temos ali 4 laranjas. Nós temos 4 laranjas. Então vou aqui desenhar as nossas 4 laranjas. Então nós temos aqui 4 laranjas, todas elas iguais. E peço para que você possa dividir todas elas em 4 porções iguais, ou seja, cada laranja vamos dividir em 4 pequenos pedaços. Então fazendo isto, teríamos aqui, fazendo a divisão das nossas laranjas em 4 pedaços iguais. Então nós já fizemos aqui o processo. Então vamos imaginar que nesses 4 pedaços, nessa divisão que você acabou de fazer das 4 laranjas, você vem agora a comer, cada fatia que você acabou ali criando em cada laranja. Fazendo isto, vamos imaginar que você tenha pego a primeira laranja e comeu todas as 4 fatias, a segunda, idem, comeu todas as 4 fatias, a terceira, idem, você comeu todas as 4 fatias e a quarta laranja você só comeu uma fatia. Como é que nós podemos representar isto na forma de uma fração? Se você passou da sexta classe, quinta classe por aí, acredito que o seu professor, a pessoa que esteve diante de si nos seus estudos, explicou como é que nós representamos as frações da forma geométrica à forma numérica, não é? Então, o número de porções em que nós dividimos a nossa fruta será o nosso denominador. Então, nós podemos colocar aqui o traço da fração, não é? Então, por quantas partes nós dividimos aqui a nossa laranja? Foi em 4 pequenos pedaços. Então, este 4 coloca-se aqui por baixo, da nossa barra de fração. Por cima, o que nós vamos colocar? Vamos colocar as fatias que nós comemos. Então, neste caso, foram quantas fatias? Aqui foram 4. Então, ficamos ali com 4 sobre 4. Aqui, idem. Mesmo processo que nós tínhamos ali, teríamos aqui novamente 4 sobre 4. 4 sobre 4. E aqui observe que a laranja foi dividida em 4 pequenos pedaços, mas foi comida somente uma. Então vamos colocar aqui 1 sobre 4, que é o número total de pedaços que foi criado na nossa laranja. A seguir, vamos aqui interpretar isto. Nós acabamos aqui de criar. Foram 4 laranjas que você foi dado, e nas 4 você comeu 3 laranjas inteiras e sobrou uma. Então o que nós faremos? Vamos aqui adicionar as 4 laranjas que você teve. Você teve 4 laranjas que lhe foi dada. 4 laranjas, temos aqui a primeira, temos a segunda, temos a terceira laranja e temos a quarta. Mas na quarta você comeu somente uma fatia. É isto que nós escrevemos aqui. Então, recorde-se que escrever 4 sobre 4 é o mesmo que escrever 4 dividido por 4. Assim sendo, podemos aqui fazer a divisão. Quanto que é 4 dividido por 4? Lógico, 1, não é? Então teremos aqui 1 mais 1 mais 1, mas se formos aqui achar a divisão deste número aqui, vai nos dar um número com vírgula. Isso vamos deixar do jeito que está, 1 sobre 4. Então podemos aqui adicionar 1 mais 1 e mais 1, teríamos ali 3. Neste caso teríamos aqui 3
mais 1 sobre 4. Então, isto aqui que nós temos aqui, o que significa? Nós temos aqui uma fração, ou seja, temos aqui uma representação em que envolve 3 unidades inteiras de laranjas que nós comemos, ou seja, que você comeu, e um pedaço da quarta laranja que você ali comeu. Então nós temos aqui a ideia da fração mista. O que é isso de fração mista? Uma fração mista é uma fração que envolve uma parte inteira, ou seja, que envolve partes inteiras e partes fracionárias, partes não inteiras, não é? Então, sempre que você for a encontrar a ideia de fração mista ou número misto, isso significa qualquer. Naquela representação de número, existe um número que representa unidades inteiras e existe o outro que representa unidades não inteiras. Então, o que nós conseguimos ver aqui, o que aqui está escrito significa o quê? Você comeu 3 laranjas inteiras, nas quais você dividiu elas em pequenos 4 pedaços e consumiu todas elas, e a quarta laranja, você comeu somente um pedaço dela. Então, isto aqui pode ser escrito de uma forma um pouco mais simplificada, em que nós vamos tirar aqui este sinal mais, em que somente podemos escrever 3, 1 quarto. Então, isto aqui é chamado de número misto ou fração escrita na forma mista. Né? Número misto. Professor, sempre que eu quiser escrever uma fração como a que está aqui, 13 sobre 4, na forma mista, terei de fazer isto, usar as laranjas, dividir elas em pequenos pedaços iguais, para só depois fazer todo o processo que você fez? Não necessariamente. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar aqui a usar o algoritmo da divisão para poder ajudar-nos naquilo que são no processo de transformação de uma fração normal para uma fração mista. Nós vamos usar o algoritmo da divisão. Recorde-se que o algoritmo da divisão é constituído, temos lá alguns elementos fixos. Neste caso, nós temos o que nós chamamos de dividendo, que é o número que nós pretendemos dividir. Temos aquilo que nós chamamos de divisor, que é o número com o qual nós iremos fazer a divisão. Nesta região aqui aparece aquilo que nós chamamos de resultado, mas o que aparece aqui, que nós chamamos de resultado, só é resultado quando o número que for aparecer aqui for 0, que nós chamamos de resto neste caso, não é? Temos resto, temos dividendo, divisor, resto, e aqui aparece aquilo que nós chamamos de quociente. Então, cada um desses elementos, quando nós vamos trabalhar para poder escrever uma fração, normal na forma de uma fração mista ou de um número misto, terá um nome específico, não é? O nosso divisor, não é? O nosso divisor, neste caso, quando nós formos a formar a nossa fração mista, irá receber o nome de denominador. Irá receber o nome de denominador. Ao passo que o resto será o numerador. E aqui, onde eu estava a dizer que o valor que aparece aqui só será resultado quando o resto for igual a 0, que nós chamamos de quociente, este irá formar a parte inteira, não é? Da fração, neste caso, que nós estaríamos lá a montar a fração mista, neste caso, parte inteira. Então, nós podemos ver aqui como é que nós podemos trabalhar ao escrever a fração 13 sobre 4 na forma de fração mista. Então, fazendo isto, nós teríamos aqui, nós temos 13, não é? Que é o nosso numerador, nós vamos colocar como dividendo, não é? O número que vem por cima sempre será dividendo, quando formos a colocar dentro do algoritmo da divisão, é o nosso dividendo, e o 4 aqui será o nosso divisor, não é? Será o nosso divisor. Então vamos colocar aqui 13 e pretendemos dividir o 13 por 4. Recordando que o processo de uso do algoritmo da divisão é feito olhando a questão como se vamos usar a ideia de multiplicação. Como assim, professor? Nós temos que pensar em um número com que devemos multiplicar o 4 para dar um número igual a 13 ou um número próximo de 13. Então, com que número tenho que multiplicar o 4 para dar 13 ou um número próximo de 13? Lembre-se que este número não deve ultrapassar 13. Tem que ser um número igual a 13 ou um número próximo a 13. Veja, se multiplicarmos o 4 por 2, vai dar 8. Falta muito para poder chegar a 13. Se multiplicarmos por 3, vai dar 12.
está mais próximo do 13, não é? Se multiplicarmos por 4, vai dar 16. Ultrapassou, quer dizer, não podemos colocar aqui 4. O único número com que nós podemos multiplicar o 4 para dar 13, ou um número mais próximo de 13, é o 3. Então, 3 vezes 4 dá 12. Não é? Dá 12. A seguir, subtraímos. Quanto é que dá 13 menos 12? Lógico, dá 1, não é? Então, nós temos aqui o nosso resto é 1, não é? O nosso quociente aqui é 3. Então, podemos agora montar aquilo que vai ser a nossa fração mista. Recorde-se que eu já estava aqui a dizer que o divisor será o nosso denominador da fração mista. Será o nosso denominador. O que nós temos aqui como o nosso quociente será a parte inteira. E o que nós tivemos aqui como sendo o resto será o nosso numerador. Então, com isto, agora podemos montar a nossa fração mista. Recorde-se sempre que for a montar uma fração mista, a parte inteira tem que estar por frente da fração. Então, assim sendo, nós teríamos ali 3, a seguir o nosso traço de fração. O que é o nosso denominador? O denominador é 4. O denominador sempre fica por baixo do traço. Então, vamos colocar aqui 4. O numerador é aquele número que fica por cima do traço de fração. Neste caso, teremos ali 1. Não é? Então, temos aqui 3, 1 quarto, que é o que nós já tínhamos aqui montado usando a ideia das laranjas, não é? Então, é assim como nós transformamos o número na forma de fração normal para a forma de fração mista ou de um número misto. É usar o algoritmo, saber posicionar os elementos, sempre saber que o numerador será o dividendo, quando formos a colocar na forma do algoritmo da divisão. O número que vem por baixo, que nós chamamos de denominador, será o nosso divisor, não é? Quando formos a colocar no algoritmo, e a seguir proceder com a divisão. Logo que você for a encontrar o resto será o numerador. O divisor que você tinha ali no algoritmo será o nosso denominador, e o valor que for a sair aqui, que nós tivermos como resultado, não é, da nossa divisão, será a parte inteira. E a seguir é só montar lá a fração que você será já a fração mista. Então é isto, pessoal, simples, prático. Se você chegou até aqui porque está decidido em mudar alguma coisa ou acrescentar algo na sua vida estudantil, que é assim exatamente como nós trabalhamos e devemos estudar, não é? Saber que nada vem do nada e que temos que fazer a nossa parte para poder desenvolver aquilo que a inteligência nos é dada. Então, parabéns para si. Partilhe essa aula nos grupos do WhatsApp em que você faz parte e convide mais pessoas a poderem acompanhar este canal, para que todos nós consigamos nos desenvolver e nos tornarmos os alunos brilhantes que nós nascemos para poder ser. Aos alunos da Escola Rei dos Reis, quero desejar-vos uma boa preparação para as avaliações que já se avizinham. Continuem estudando, se aplicando, porque só desta maneira irão conseguir os resultados que são dignos de ter. Até a próxima aula.